Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria de antemão pedir desculpas por esses 2 últimos dias que eu não publiquei vídeo. Bom, ontem eu tive que fazer uma prova do TOEFL, acho que para muita gente aqui conhece, que é um teste de proficiência na língua inglesa, e no domingo eu estava super ansioso, super nervoso, e ontem também demorou acho que umas 4 horas a prova e eu acabei não tendo tempo de fazer o vídeo também porque estava super saturado, né? Mas tem uma notícia que eu queria trazer ontem, vou acabar trazendo hoje. É algo envolvendo a Ambev. Acho que a gente nunca falou da Ambev aqui, tá? Coisa muito importante e eu vou dar minha opinião também aqui. Mas a gente não poderia de comentar esse caso da Via, que acabou liderando uma baixa aí após lançar uma oferta primária de ações de R$ 1 bilhão. A empresa está já em situações péssimas e ainda decide lançar mais ações, com certeza se encaminha para algo bem pior. Inclusive, Magalu, Via e CVC, se eu não estiver enganado, tiveram uma baixa assim fortíssima de ontem para hoje. Outro ponto também que a gente vai comentar em vídeos futuros, a gente vai comentar melhor isso, é sobre essa especulação da Petrobras, que deve pagar até R$ 100 bilhões em dividendos de Citi, e isso para o ano que vem. Acho que no vídeo anterior, se você der uma olhadinha, no vídeo anterior a esse, o vídeo que a gente lançou sábado, a gente traz uma estimativa aqui de que a Petrobras poderia distribuir até R$ 78 bilhões. Se você for ler essa matéria aqui, a estimativa que faz não é tão correta, porque pressupõe que o governo irá arrecadar todos os dividendos a partir da Petrobras, e a gente sabe que o governo tem outras empresas que podem cooperar também para essa arrecadação. Então, os 100 bilhões em dividendos, eu acredito que seja um exagero, mas os 78 que a gente comentou, aí sim, eu acredito que possa ser bem palpável. E um outro ponto importante é o KNCR11. E o KNR11 estão entre os fundos imobiliários recomendados pelo Itaú e BBA. São fundos imobiliários que a gente traz aqui para a carteira deste canal e a gente também comenta sobre eles sempre que possível. Mas agora a gente vai para o assunto principal. Menos de 22 bilhões de reais de valor e sem dividendos especial. Os possíveis impactos para a Ambev com o possível fim do JCP. Esses dias a gente comentou que tem uma proposta do governo, já foi enviada à Câmara, para extinguir o JCP. Isso por vários motivos, né? Porque com os JCPs é uma forma da empresa pagar menos impostos, porque com os dividendos a carga tributária acaba sendo bastante alta para as empresas e o JCP na verdade é como se fosse um alívio, né? Um afago tributário que a empresa tem. E sem falar que também é uma das possíveis formas que a empresa tem de remunerar os seus acionistas que acreditam no trabalho. Analistas apontam impactos possíveis e medidas a serem adotadas pela empresa com o fim do JCP. Vamos ler essa matéria aqui e discutir um pouquinho sobre isso. Já começa com esse fato que não tem nada a ver com os JCPs, que é nos últimos meses as ações da Ambev têm sido afetadas pela discussão sobre o possível fim dos JCPs. Na verdade, a empresa já vem sendo afetada bastante por conta da inflação. Embora seja uma cervejeira, a Ambev é uma empresa que está aí também no varejo. Por quê? Você vai me responder o que é mais importante? Você comprar cerveja ou ir num açaí, por exemplo. Para algumas pessoas, com certeza, a cerveja vai acabar sendo mais importante, né? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que, da mesma forma que o açaí está sendo prejudicado, porque a inflação alta, o varejo acaba se prejudicando, a Ambev também acaba se prejudicando, seus lucros diminuem, né? Porque há uma procura menor por gastos nessa área e a empresa acaba também se prejudicando. Com o fim dos JCPs, aqui cria um outro alerta, um outro sinal vermelho, porque quando a gente for ver aqui, a Ambev é uma empresa que, se você for olhar
a distribuição dos proventos da empresa, a empresa se vale muito dos JCPs, certo? Se vale bastante mesmo dos JCPs. E o ponto interessante é que no ano passado, o pagamento que ocorreu em 2022 foi totalmente de JCP. Veja quanto a empresa distribuiu em 2022. 12 bilhões de reais e tudo isso em forma de JCP. É uma distribuição muito alta e foi feita totalmente através de juros sobre capital próprio. E isso agora imagina, se esse valor tivesse sido distribuído em dividendos, seria menor para os acionistas e seria melhor para o governo, né? Porque a empresa acabaria pagando mais impostos. E quais os possíveis impactos, né, que a empresa pode sofrer com isso é que, supondo que a empresa não mude sua estrutura de capital, o impacto negativo nos lucros de 2024 pode chegar a 23%, apontou o BTG Pactual em julho. Se a empresa querer distribuir ainda nesse payout que a empresa geralmente distribui e também for mudar, né, caso seja extinto o JCP e a empresa for pagar os dividendos, a gente sabe agora que esse lucro ele vai reduzir. Por quê? Porque justamente na questão dos dividendos, a empresa agora vai ter um outro imposto para arcar, como a gente já bem explicou no vídeo anterior sobre o fim do JCP. E com isso, a gente já sabe que a distribuição feita pela Ambev está bem baixa e só tende a baixar mais, né? E trazendo várias outras complicações. Vamos dar uma olhadinha aqui em algo que eu particularmente acho muito ruim na Ambev. Veja, dê uma analisada rápida aqui comigo. A empresa está com payout médio de 72%. E o lucro, pessoal, da empresa, para o tamanho que é a Ambev, é um lucro baixo de 14 bilhões, isso no ano, tá? Aí faz uma distribuição de proventos de 12 bilhões, e aí vocês perguntam, nossa, qual que é o problema então, se a empresa está distribuindo 12 bilhões de reais em um único ano? O problema todinho está nisso daqui, ó, que a empresa tem uma quantidade de papéis de 15, quase 16 bilhões, na verdade, tá? Quase 16 bilhões de papéis em circulação. Quando você pega esses 12 bilhões que foram em forma de JCP, retira os 15% e divide para mais de 15 bilhões, quase 16 bilhões de ações, isso vai dar, ó, um valor bem pequenininho. E assim, para mim é uma furada investir na Ambev, porque a base acionária, os investidores no caso, né? Se você pega essa empresa holandesa, ela tem 53% de participação na empresa. Aí depois, essa fundação Zé Renner, ela tem 10%. Depois, essa Ambrel tem 8%. Quando vai para o mercado minoritário, apenas 27%. Não é nem metade, não é nem um terço de todas as ações. Sabe? É como se a empresa fosse totalmente estruturada para beneficiar esses três grupos aqui. Se você perceber, 4 bilhões só de ações ficam em circulação no mercado, recebendo uma quantidade bem baixinha de dinheiro oriundo, né, dos proventos da Ambev. Por isso, eu particularmente acho a Ambev uma furada, porque o meu intuito é receber proventos, né, de grandes empresas. A Ambev é sim uma grande empresa, tá? Vide o seu patrimônio. Uma empresa grande aqui no Brasil, com 85 bilhões de reais de patrimônio, mas infelizmente não se encaixa nas minhas perspectivas, né, que eu espero de uma empresa quando eu estou investindo. Pessoal, até mais. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal aqui para nos ajudar, tá bom? Um abraço, até mais, tamo junto.